No Técnica Rural Especial Soja Brasil de hoje, você confere 2 assuntos importantes. No primeiro bloco, vamos falar sobre a fixação biológica de nitrogênio e a importância de se fazer uma boa inoculação. Na segunda parte do programa, você vai conhecer os inimigos naturais da helicoverpa e a importância de mantê-los vivos. Parte do sucesso que os produtores brasileiros alcançam com a produtividade na soja está associada à fixação de nitrogênio através da bactéria Rhizóbio. Com essa prática é possível suprir as necessidades da cultura em relação aos fertilizantes nitrogenados. A fixação ocorre em nódulos nas raízes, onde as bactérias se estabelecem e captam o gás nitrogênio do ar e transformam em nitrogênio amoniacal, que é fornecido para a planta. Se a gente considerar que para cada tonelada de soja nós precisamos cerca de 80 quilos de nitrogênio e que esse nitrogênio pode ser obtido por uma fonte biológica, fornecido por uma bactéria a custo ambiental e econômico muito baixo, a gente dá a dimensão da grandeza, da importância desse processo biológico para a sustentabilidade do agronegócio da soja no Brasil. E sem ainda dizer que essa cultura, esse processo biológico também faz com que a cultura da soja ainda deixe um residual de nitrogênio para a cultura que vem em sucessão, como aqui no sul o trigo, ou milho safrinha, outras culturas que venham em sucessão à soja, né? Então, parte desse nitrogênio também é suprido pela palhada da soja que fica ali como resíduo. O pesquisador ressalta ainda que com a inoculação é possível aumentar a produtividade nas lavouras. A Embrapa, desde a década de 90, 2000, 2010, agora vem realizando várias pesquisas Brasil afora, em todas as regiões produtoras de soja, desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, mais de 100 ensaios. E qual foi o resultado disso? Esse resultado mostrou que a inoculação das sementes, mesmo em áreas de cultivos antigos de soja, áreas tradicionalmente já produtoras de soja, o fato do agricultor fazer a inoculação todo ano, ele tem um ganho médio em torno de 8% de produtividade. Ou seja, a cada 10 safras, ele quase que ganha uma safra a mais, só com o processo de inoculação, né? Inoculação adequada das sementes. Para que os resultados sejam alcançados, a Embrapa faz uma recomendação. O processo adequado de se maximizar a fixação biológica do nitrogênio é fazer a inoculação das sementes com inoculante de qualidade, certificado pelo Ministério da Agricultura, com registro para isso, né? Com comprovação agronômica e tudo mais. Então é importante que o agricultor, quando for utilizar o inoculante, verifique se o inoculante tem registro no Ministério da Agricultura. Isso é garantia de que ele passou por testes de eficiência agronômica, né, e que tem sua eficiência comprovada. Existem diferentes tipos de inoculantes, a eficiência é a mesma? Nós temos inoculantes líquidos e inoculantes turfosos. Isso depende é uma decisão do agricultor usar um ou outro, mas agronomicamente, tecnicamente falando, eles são equivalentes, né? Vai depender do agricultor optar por um ou por outro. Ambos têm registro no Ministério da Agricultura, ambos foram avaliados agronomicamente e aprovados para isso. Então, tendo registro, sendo o produto que está no mercado e com registro, não há problema de usar, seja turfoso, seja líquido. Vai depender da escolha do produtor, o que melhor se adequar ao seu sistema de produção, ao seu sistema ali de semeadura, né? Então, isso depende do agricultor. O fato do produtor misturar inseticidas, fungicidas e inoculantes, isso de alguma forma pode trazer problema para a fixação do nitrogênio? Existem muitos produtos químicos que são incompatíveis com as bactérias fixadoras de nitrogênio contidas no inoculante comum. Hoje em dia, a indústria, junto com a pesquisa, tem desenvolvido formulações de inoculantes que permitem uma sobrevida dessas bactérias, mesmo na presença de produtos químicos, por até 3 ou 4 dias, dependendo do produto. E tem produto para inoculação antecipada, mesmo sem, ou melhor, na ausência de produtos químicos, que permite uma sobrevida, ou seja, um tempo de prateleira ali de até cerca de 10 dias depois da inoculação, né? Mas são inoculantes com um diferencial, eles têm uma substância adesiva, protetora, um protetor celular, então não é qualquer inoculante que é recomendado.
esse tipo de uso. É preciso observar o rótulo, observar se esse produto passou por teste de eficiência agronômica para esse fim e tem registro no Ministério da Agricultura. O pesquisador da Embrapa chama atenção ainda para a venda de sementes já inoculadas. No caso da inoculação, é importante que o agricultor fique atento com relação ao período de antecipação dessa inoculação em contato com o produto químico ali na semente. Não é qualquer inoculante que serve para esse procedimento. E aqueles que servem não têm um período muito estendido de longevidade, né? Existem algumas situações aí o pessoal oferecendo sementes com inoculação antecipada de 60 dias. Os resultados que nós observamos aqui não indicam a viabilidade satisfatória das sementes em período tão prolongado. É preciso observar o período garantido pelo inoculante que está registrado no rótulo do produto junto ao Ministério da Agricultura. Se a opção for pelo produto turfoso, antes de aplicar o inoculante, é preciso umedecer a semente com uma solução açucarada a 10%. Para cada 50 gramas de sementes, utilize 300 mililitros da mistura. Isso vai ajudar na aderência. Confira outras recomendações da Embrapa. Uma vez que o agricultor faça na propriedade, essa semente deve ir para o solo em até 24 horas. A longevidade da bactéria ali em condições, é claro que a gente tem que evitar temperaturas muito elevadas, mas como vai fazer isso num período como hoje, né, muito quente como está? O agricultor tem que inocular e no máximo, na maior brevidade possível, colocar essa bactéria no solo junto com a semente, né, fazendo a semeadura o quanto antes. Caso não seja possível semear em até 24 horas, o recomendado é repetir o processo de inoculação, porque a viabilidade das bactérias cai drasticamente e isso resulta um baixo número de células que, consequentemente, vai atrasar a nodulação ali no campo, né? O ideal é que a bactéria seja bastante viável fisiologicamente e ativa para que, assim que a semente começar a emitir a radícula, as bactérias já estejam próximas e prontas para colonizar essa raiz, começar a formar o nódulo e a bactéria contribuir para a planta o mais cedo possível. Eu costumo comparar o processo de fixação biológica do nitrogênio como uma poupança. Quanto mais cedo a bactéria chegar em contato com as raízes, começar a fixar o nitrogênio, mais chances de sucesso isso vai ter lá no futuro. Que a planta começa a sair com maior vigor, com maior acúmulo de nitrogênio e lá na frente é o que ela vai destinar para a formação de vagens e grãos, que é o que nos interessa. Se pode fazer a inoculação no sulco também? Exatamente. Essa é uma outra opção para o agricultor. Se ele tem problema de compatibilidade de produtos químicos na semente, se é preciso tratar com produtos químicos para combater fungos de solo ou pragas em algumas situações, e acha que isso pode ter incompatibilidade com o seu inoculante, uma alternativa é desviar o inoculante da semente, ou seja, inocular simultaneamente no sulco durante a semeadura. Hoje tem kits que são adaptáveis às semeadoras, que podem ser colocados ali atrás da linha de semeadura, antes da cobertura, e assim que a semente cai, o inoculante é aplicado, né? Nesse caso, só é possível fazer com inoculante líquido. Tem que se observar que a dose a ser utilizada nesse caso de inoculação via sulco tem que ser pelo menos 3 vezes maior do que aquela recomendada para a semente. Você tem que usar uma dose triplicada, porque vai ficar mais mais diluído, né, ao longo da linha de semeadura. Então é preciso aumentar a população de células, aumentando a probabilidade de que sobrem células viáveis o suficiente para encontrar sementes e promover a boa nodulação. Mas é no solo que se vê as vantagens da inoculação. Quando o processo é bem feito, não há necessidade de outras adubações nitrogenadas. Quando a inoculação é feita adequadamente, não se vê respostas a adubações nitrogenadas, seja em períodos vegetativos, seja em períodos reprodutivos. Vários trabalhos já demonstraram isso, uma rede grande de pesquisas foi feita no ano passado e apenas em algumas situações muito específicas pode haver algum tipo de resposta que na maioria das vezes sequer é econômica. A gente identifica algumas respostas quando algum problema houve na inoculação. Quando a inoculação não foi bem feita,
foi feita com produtos incompatíveis, foi feita com antecipação muito grande, e isso certamente resulta numa baixa viabilidade de células. Posteriormente, somente em alguns casos desse tipo, a gente vê algumas respostas, mas se a gente colocar na ponta do lápis, isso não é economicamente viável para o agricultor. Nós fazemos agora um rápido intervalo e em seguida voltamos com mais Técnica Rural Especial Soja Brasil. Estamos de volta com Técnica Rural Especial Soja Brasil. Nesse bloco nós vamos falar sobre a Helicoverpa armígera. É que o uso indiscriminado de inseticidas tem causado a morte de muitos inimigos naturais, como nematóides e também parasitoides, que ajudam a controlar a lagarta. Considerada uma praga nova nas lavouras brasileiras, a Helicoverpa tem exigido um trabalho mais intenso da pesquisa para encontrar soluções de controle da lagarta. Do lado dos produtores, o temor de perderem lavouras inteiras tem levado à adoção de práticas equivocadas que acabam com insetos que poderiam ajudar a minimizar os efeitos desse problema. Aqui na Embrapa Soja, nós estamos fazendo um levantamento dos inimigos naturais associados com a Helicoverpa. São coletadas lagartas, transportadas para o laboratório e é feita uma análise dos inimigos naturais que são encontrados associados com essa espécie. Os mais comuns são moscas, da família Tachinidae, tem nematóides em alguns locais. A prevalência de cada espécie varia com o local, as condições climáticas, não? Tem nematóides da família Mermitidae, gênero provavelmente Hexamermes. São nematóides longos, com vários centímetros de comprimento, que parasitam as lagartas, e quando o nematóide sai da lagarta, ele provoca a morte. Também têm sido encontrados parasitoides, vespinhas, tem fungos, tem um fungo muito comum, Nomuria riley, que principalmente ocorre com condições de umidade apropriada, com umidade alta. E também temos encontrado um vírus associado de ocorrência natural, associado com a Helicoverpa armígera. Preocupados com o ataque da lagarta, produtores têm usado de forma indiscriminada inseticidas que acabam dizimando populações de inimigos naturais que poderiam ajudar no controle da Helicoverpa. Alguns casos já foram registrados no Paraná. Ocorre de forma geral no estado, mas a prevalência de cada um desses inimigos vai depender do manejo que é feito na cultura. Por exemplo, se o agricultor utiliza muito inseticida e inseticidas de amplo espectro, há uma tendência de redução desses inimigos naturais, né? Então ele estaria controlando esses inimigos naturais, favorecendo a população da lagarta. Há uma preocupação porque a gente vê que em muitos casos são feitas aplicações e não está sendo levada em consideração a densidade da praga, né? Então, em muitos locais o agricultor fica com medo, não? E faz aplicações sem monitorar se está presente o inseto ou não. Então, nesses casos aí, a aplicação pode ser mais negativa, mais prejudicial do que positiva, né? Para evitar erros no controle dos insetos, a Embrapa recomenda o manejo adequado. O produtor tem que vistoriar a lavoura e observar a presença da lagarta. Se está presente a lagarta, fazer uma quantificação, determinar se a planta está grande, utiliza um pano de batido, pano de amostragem, e é feita a contagem do número de lagartas que tem no pano. O que se recomenda são 4 lagartas por metro. Quatro lagartas adultas. Lagartas pequenas. Por metro. E quando a planta é pequena, em forma de plântula, ele tem que fazer, o pano não funciona nesses casos, e ele tem que fazer observação na linha da semeadura, onde estão as plantas, e observar a presença da lagarta. Em relação à escolha dos inseticidas, o pesquisador sugere que os produtores consultem a assistência técnica para se certificarem sobre o melhor produto a ser aplicado. Normalmente são diamidas que são utilizadas e que são seletivas, não? Mas tem outros produtos seletivos, aí vai depender da disponibilidade no mercado, não? Aí o ideal é que ele consulte um agrônomo.
para decidir qual que é o produto e a dose mais apropriada de controle. Conheça agora como agem cada um dos inimigos naturais no ataque à helicoverpa. Normalmente, esses nematóides penetram na lagarta, podem ser ingeridos pela lagarta, desenvolvem no interior do corpo da lagarta e no momento de eles, já quando alcançam a fase mais matura, eles saem da lagarta ocasionando a morte e eles vão para o solo, não? Então, dessa forma, o ciclo se fecha, provocando, em alguns casos, mortalidades elevadas na lagarta. E a gente tem observado populações de nematóides na região de Roncador, aqui no Paraná. No momento tem outros locais que eu não lembro, mas também são muito comuns moscas taquínidae, que depositam os ovos sobre o tegumento das lagartas, daí nasce a larvinha da mosca, que penetra no corpo da lagarta e ela se desenvolve dentro do corpo da lagarta. O pesquisador explica ainda que esses não são os mesmos nematóides de solo. São nematóides que a gente chama de entomopatogênicos, que provocam doenças em insetos. Entomo é inseto, patogênico que provoca doença, não? Então a gente chama de nematóides entomopatogênicos, porque eles infectam a lagarta e matam. Os parasitoides agem de forma similar da mosca também, só que eles colocam o ovo dentro do corpo da lagarta. Os parasitoides se desenvolvem dentro da lagarta e também quando próximo já do final do desenvolvimento, eles matam a lagarta, formam um casulo, dependendo do tamanho, tem várias espécies, não? Formam um casulo fora da lagarta e daí vai emergir a vespinha, completando o ciclo, não? Que depois vai se acasalar e colocar ovos em outras lagartas. Então esse seria o ciclo, não? Dos parasitoides. Os fungos têm uma espécie que é bastante comum no Helicoverpa armigera, que é Nomuria hillei, é um fungo verde. Inicialmente ele fica branco quando mata a lagarta e depois ele forma as sementinhas dele, os esporos, e aí a lagarta fica com uma coloração verde clara. Esses esporos são disseminados pelo vento e vão infectar outras lagartas e provocando a mortalidade dessas lagartas, né? Então é um fungo bastante comum e ele ocorre com períodos úmidos, né? A chuva também tem uma ação mecânica, principalmente lagartas pequenas. Se chove forte, pode provocar altas mortalidades, né, na população das lagartas. E além disso, a umidade favorece a infecção pelo fungo. Vírus, eles são vírus específicos de lagartas, normalmente, não? Nós encontramos que é um vírus, se chama vírus de poliedrose nuclear. É um vírus que se desenvolve dentro do núcleo das células da lagarta e é bastante importante como agente de controle, pode ser utilizado como agente de controle artificial, né? Similar ao que se utilizava alguns poucos anos atrás para o controle da lagarta da soja. Então a Helicoverpa armigera também tem seu vírus que provoca mortalidade importante, não? É um vírus bastante virulento, ele tem uma eficiência bastante elevada de controle, não? Esse vírus infecta várias espécies dentro do mesmo grupo. Então tem umas variantes do vírus que infectam a Helicoverpa armigera e tem outras variantes que infectam outras espécies de Helicoverpa. Agora que você conhece os inimigos naturais, lembre que só o controle natural não é suficiente para eliminar a helicoverpa. As medidas que a gente recomenda são para preservar aqueles inimigos naturais que estão presentes, não? Então, se ele dá oportunidade para que esses inimigos naturais hajam, ele vai ter a ação do produto e a ação dos inimigos naturais, certo? Então, dessa maneira, o controle é mais sustentável através do tempo. Se ele utiliza
inseticidas que são de amplo espectro, que são muito tóxicos, o que acontece é que ele controla a lagarta, mas também ele controla os inimigos naturais. E em um próximo ciclo, as populações da lagarta vão desenvolver com maior facilidade porque estão na ausência desses inimigos naturais. Então, a maneira de ter um controle mais sustentável e mais prolongado no tempo é tentar preservar esses inimigos naturais. E como ele vai preservar? Aplicando somente quando for necessário e utilizando as doses apropriadas e os produtos mais seletivos. O mais indicado pela pesquisa é a associação das duas práticas, natural e química. Pode ter uma eficiência maior e por um período mais prolongado do que a aplicação de um produto antecipada, de amplo espectro e com doses inadequadas. O Técnica Rural Especial Soja Brasil está chegando ao fim. Mais informações sobre os dois temas do programa de hoje você confere em nosso site, no endereço eletrônico que está aparecendo agora na sua tela. Lá você também pode acessar um blog com informações exclusivas sobre a Helicover. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.